Seja bem-vindo à resolução da questão 49 da playlist de questões de raciocínio lógico da banca IBFC. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta uma tautologia. Tautologia é quando você tem a última coluna da tabela verdade sempre verdadeira. Então, o assunto de tautologia, contradição e contingência, ele requer o conhecimento de tabela verdade. Como que a gente procede para resolver esse tipo de questão? Nós vamos pegar a questão que está com a forma literal, a forma escrita realmente da proposição, vamos transformá-la para a forma simbólica e executar a tabela verdade, fazer a tabela verdade dessas proposições e verificar qual vai apresentar na última coluna sempre o resultado verdadeiro. Então, a primeira proposição aqui é Roberto é culpado ou Roberto é inocente. Como que a gente representa essa primeira proposição? Nós vamos representá-la como P ou não P. Por que ela vai ficar assim? Eu estou chamando aqui Roberto é culpado de proposição P, aqui é o meu conectivo, note que o assunto de tautologia ele está relacionado com proposições compostas, então vai aparecer um conectivo em cada um em cada um dos itens. Aqui nós temos o ou, que é a disjunção, e aqui não P, porque hora ele está dizendo que é culpado e hora ele está dizendo que é inocente, que é justamente a negação. Aqui nós vamos criar a tabela verdade, colocamos aqui a proposição P, a negação da proposição P, e aqui nós vamos fazer a disjunção, que é o ou, né? O ou é a nossa disjunção. Aqui nós vamos colocar os valores lógicos de uma proposição P. Uma proposição simples, ela vai admitir dois valores lógicos, ou ela vai ser verdadeira ou vai ser falsa. E aí a gente coloca essas duas possibilidades aqui na tabela verdade. Então colocamos aqui verdadeiro e falso. A negação de algo verdadeiro é algo falso e a negação de algo falso é que ele seja verdadeiro. Então a gente tem aqui as nossas possibilidades. Agora a gente vai fazer o ou. O ou, se tiver um dos valores lógicos ou ambos os valores lógicos verdadeiros, o resultado é verdadeiro. Então, nesse caso aqui, dessa primeira proposição, a tabela verdade dela sempre gera um resultado lógico verdadeiro. Então, nós já temos aqui o nosso caso de tautologia, que é a letra A. Agora a gente vai fazer os demais casos para verificar que nenhum deles vai dar o resultado lógico sempre verdadeiro. A segunda proposição tem aqui o seguinte, ó. Se Roberto é culpado, então é inocente. Note que aqui eu vou ter um condicional, eu vou ter uma proposição do tipo se P, então não P, certo? Eu estou fazendo um condicional entre essas duas proposições. Na proposição condicional, eu vou fazer a tabela verdade aqui de um condicional qualquer. Proposição P e Q, certo? Condicional entre essas duas proposições. A gente coloca aqui todas as possibilidades de valores lógicos e vamos ter que lembrar o seguinte: quando eu tenho essa segunda linha, verdadeiro e falso, o resultado lógico é falso. Nos demais casos, o resultado é verdadeiro. Note que aqui na primeira parte aqui, onde nós colocamos as possibilidades de valores lógicos para P e não P, nós já temos verdadeiro e falso. Então, essa linha aqui vai me dar o resultado lógico falso quando eu tiver o condicional entre P e não P. Aqui eu vou ter um resultado lógico verdadeiro, só que como aqui apareceu esse F, eu não tenho uma tautologia. Nesse caso que apareceu verdadeiro e falso, o que eu tenho é uma contingência. Se aparecer todo mundo falso na última coluna aqui, é uma contradição. Se aparecer todo mundo verdadeiro, é uma tautologia. Então, nesse caso, a letra B está fora, está errada. Na letra C, eu tenho duas proposições. Então, eu tenho uma proposição P, que está relacionada a Roberto, e eu tenho uma proposição Q, que está relacionada aqui a José. Então, eu tenho justamente essa tabela verdade. A tabela verdade de duas proposições unidas por um condicional. Então, eu vou ter verdadeiro e falso, verdadeiro e verdadeiro. Como eu não tenho todas as linhas como verdadeiro, eu tenho uma contingência, não é o que eu quero uma tautologia, que é o que a gente viu que vai ser na letra A. E a última opção, que é a opção aqui D, Roberto não é culpado nem inocente. Se ele não é culpado, se uma pessoa não é culpada, ela vai ser o quê? É inocente. É inocente. O nem é o conectivo I. Então a gente vai representar como P e não P. Só que dessa vez eu tenho uma conjunção. Na minha conjunção, se um dos valores lógicos for falso, o resultado lógico é falso. Então, para esse caso aqui, que é o D, porque eu gosto de fazer todas as alternativas. No caso do item D, o que eu tenho é uma contradição, que a banca também gosta de cobrar. Às vezes ela pede uma tautologia e às vezes ela pede uma contradição. Então, nesse caso, como o resultado lógico das proposições sempre vai ser falso, aqui eu tenho uma contradição. Então, aqui é uma contradição, vou colocar assim só contra,
Esses dois aqui, o item B e o item C, eu tenho uma contingência, porque elas apresentam valores falsos e verdadeiros na tabela verdade, né, na última coluna da tabela verdade. E o da letra A vai ser a nossa tautologia, que é o caso clássico. O caso clássico é quando eu tenho P ou não P. Isso aqui é uma tautologia. Quando eu tenho P e não P, eu tenho uma contradição. Esses são os casos clássicos que geralmente caem nas provas. Alternativa correta da questão, letra A. Caso você queira baixar esse material, são 195 questões da banca IBFC, questões atualizadas dos anos de 2017 a 2021, e eu irei resolver todas aqui no canal, passo a passo, para que você chegue realmente preparado para o teu concurso da banca IBFC e também de outras bancas.